Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de estudo e oração. A gente começando a semana, né? Que a gente possa estar aqui juntinhos, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus e pedindo a esse mestre querido que possa abençoar a cada um de nós, abençoar os nossos lares, abençoar os nossos familiares, os nossos amigos e também todas as pessoas que estão necessitando neste momento de orações, de tratamentos, que todos possam ser envolvidos com essa luz amorosa e que nós, juntinhos, possamos fazer a diferença na vida de muita gente. Porque somando a minha energia com a sua, com a do outro, nós podemos possibilitar a espiritualidade amiga, inclusive de levar essas energias, né, como bálsamo, como medicamento para aqueles que estão mais necessitados do que nós. Então, é muito importante nós permanecermos aqui juntinhos e firmes nesse projeto que nos auxilia e que auxilia a todos aqueles que amamos e que nós possamos, assim, fazer desta uma semana muito especial. Sejam todos bem-vindos. Pois bem, a lição da noite de hoje, nós vamos ler o capítulo 31 do livro Mãos Unidas. Mãos Unidas é um livro, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O capítulo 31, ele tem o título Paciência e Trabalho. Eu vou ler para que a gente possa comentar. Auxílio se baseia na comunicação, e toda comunicação, a fim de expressar-se, roga caminho. Isso transparece dos processos mais simples da vivência comum. O próprio pensamento materializado no plano físico, para atingir a mente alheia, necessita acomodar-se em estruturas verbais. O amparo do mundo superior não foge ao sistema. Paciência com trabalho é o clima indispensável à intervenção da providência divina pelos meios imprevisíveis e múltiplos em que a divina providência se manifesta. Observa semelhante lição por si mesmo. Ante problemas que aparecem, se te perdes no desespero sem causa, ou se recolhes obstáculos, cozinhando-os indefinidamente na queixa, nada mais consegues, senão tumultuar a própria experiência, impedindo a presença da tranquilidade imprescindível ao apoio da vida maior. Quando sofrimentos e provações te batam à porta, refugia-te na paciência e no trabalho, e verificarás que agentes ocultos colaboram eficientemente contigo na supressão de quaisquer dificuldades e sombras. Lembremo-nos disto. Sem paciência com o trabalho, nenhuma obra de elevação se consolida, mas é importante salientar que o trabalho sem a paciência pode induzir ao desequilíbrio, tanto quanto a paciência sem trabalho pode favorecer a ociosidade. Em todas as circunstâncias, serve e espera, sempre sem reclamar, e adquirirás a certeza de que, com a paciência conjugada ao trabalho, oferecerás constantemente o melhor de ti, em louvor do próximo, para receber o melhor dos outros, sem nunca atrapalhar o concurso de Deus. Eu gostei dessa lição. A primeira frase me chamou muita atenção. Auxílio se baseia na comunicação. E toda comunicação, a fim de expressar-se, roga caminho. Isso transparece dos processos mais simples da vivência comum. Olha que interessante. Quando a gente pensa, né, nessa questão da comunicação, para que haja comunicação, né, eu preciso de ter um meio, né,
para que essa comunicação possa existir. Quando a gente pensa, por exemplo, no medicamento, né? Os cientistas procuram medicamento para cuidar da doença tal. O que é preciso para o medicamento fazer o efeito? Primeiro, esse medicamento ele tem que vir em uma embalagem para que o nosso corpo possa administrar. Ou comprimido, cápsula, gotas, injeção. Aí essa ajuda medicamentosa, ela precisa de ser inserida no nosso organismo. Então, os comprimidos, cápsulas, tudo mais, gotas, a gente vai ingerir com o auxílio de um líquido, da água, né? Vai ser um meio que vai ajudar a comunicação daquele medicamento que está trazendo a cura para o nosso corpo físico. Ou, por exemplo, uma injeção, né? Que a gente tem a agulha, e a agulha precisa de ter uma comunicação que ela penetre na pele do outro, para que aquele líquido possa se comunicar e entrar em contato com o nosso organismo. É interessante a gente pensar na forma como as comunicações se dão, né? Então, por exemplo, quando nós temos cidades, todas as cidades, e tem cidades que têm 2, 3 rios que passam por ela. Antigamente a gente tinha muitos córregos a céu aberto na cidade. Quando chovia, vinha enchente, né? Ainda tem muito, mas nas grandes cidades, esses córregos vão sendo canalizados. Então, existe uma comunicação dos córregos com o rio, e essa comunicação, ela é toda feita por uma rede canalizada, para que não entre prejudicando os moradores daquela localidade. Mas a gente olha, passa por cima de uma avenida, de carros, ou asfalto, tal, e a gente não imagina as comunicações que estão ocorrendo ali de baixo, não é mesmo? Assim, com o fio elétrico, com a internet que chega na nossa casa, com a eletricidade, a água que vem da rua. Então, nós temos sempre meios materiais de comunicação com tudo aquilo que eu estou recebendo, de alguma forma, ou aquilo que eu estou doando para o outro. E nós temos a nossa comunicação verbal. Através do nosso aparelho fonador, nós temos a oportunidade de transformar o nosso pensamento, a nossa ideia, em uma comunicação para o outro. Aí, se eu vejo, por exemplo, uma criança que está querendo colocar o dedo na tomada, e eu vou falar, para, não coloca o dedo na tomada, isso é possível com essa comunicação, né? Então, nós percebemos que nada é feito ao acaso. Nada é magia. Tudo tem um processo. E quando nós nos conscientizamos dos processos que ocorrem dentro de nós, os processos que ocorrem no meio que a gente vive, na nossa comunicação com as pessoas, aí nós nos damos conta de que necessitamos exercitar a paciência. Um exemplo, se nós almoçamos, o processo digestivo, ele vai acontecer e vai levar um tempo. E aí eu tenho que esperar este processo digestivo, né, para que ele seja algo tranquilo. Então, eu vou esperar e vou compreender que a minha digestão, ela vai demorar um tempo, não é mesmo? Outros eu não percebo muito porque são muito rápidos. Quando a gente olha, por exemplo, o olhar, teve um processo tão rápido que a gente não pensa, mandei a imagem para o cérebro volta com a resposta tal, não, né? Ou a escuta, mas alguns são um pouco mais lentos, outros bem rápidos. E nós precisamos de conhecer esses processos para que a gente não desenvolva uma impaciência fora da hora, não é mesmo? Por exemplo, se eu peço para uma costureira fazer um vestido, vai depender do modelo do vestido, da complexidade, do tecido, dos detalhes do vestido, não é mesmo? Se tem bordado, se não tem bordado, se é uma
finalização de alta costura ou não. E aí, dependendo, o que eu faço? Fulana, ele fica pronto para a prova em quanto tempo? E a costureira nos fala, olha, esse aqui vai demorar uns 8 dias, porque ele é simples, ou é complicado, sei lá, dependendo do tempo. E aí nós já sabemos que dentro daquele tempo, ela estará trabalhando no nosso projeto. Aí nós não vamos ficar, já está pronto? Já está pronto? Já está pronto? Não, porque ela deu uma previsão, né? E a gente vai aguardar este momento. Então, quando nós sabemos a natureza, conhecemos exatamente como que esses processos ocorrem, é mais tranquilo para nós desenvolvermos a paciência, porque a gente já sabe exatamente aquilo que não adianta a gente teimar. Então, se eu amanheço o dia, eu tenho um prazo no calendário da natureza para que eu possa ver a lua, né? Raríssimas as exceções que aparece uma lua cheia de vez em quando, em pleno meio-dia, mas normalmente o que acontece? A lua ela vai começar a surgir depois das 17 horas. E aí eu preciso de ter a paciência para esse processo que não depende de mim, que é da natureza. E o que nossos antigos falavam? Quem tem pressa, come cru, não é mesmo? Então, o que eles queriam dizer com isso? Que nós pudéssemos ter a paciência de esperar esses processos para que... Por quê? Porque às vezes você vai comer cru e passa mal, né? Se você vai fazer até um mingauzinho e você não cozinha ele bem, pode te dar uma azia, né? O que nós fazemos muitas vezes quando a gente vai cozer um feijão, cozinhar um feijão? A gente coloca ele de molho, aguarda um momento para depois cozinhar aquele feijão. Tudo isso são aprendizados do processo e quando eu tenho consciência real de que estou fazendo certo, estou fazendo bem, e isso vai me ajudar ou ajudar as pessoas que eu quero ajudar com aquela ação, eu costumo ir desenvolvendo melhor a minha paciência. Quando eu tenho uma maturidade emocional. E a gente percebe as crianças espirituais, principalmente, com a ansiedade, a impaciência de não esperar que as coisas aconteçam. E aí eu preciso de me perguntar, como está a minha atitude em termos de ansiedade? Porque senão você fica igual aquela criança que chega na sua casa com uma bola murcha, aí fala, vovó, você pode encher essa bola? Posso. Aí você vai lá pegar aquele negocinho de encher a bola, que eu esqueci o nome, e aí você coloca e você tá lá, tof, né? Já tá pronto? Já tá bom? Já tá bom? Já tá bom? A criança pergunta, é impaciente, né? E muitas vezes nós somos adultos deste modelo, sabe? Nós não esperamos os processos. E às vezes nós não esperamos os processos. Obrigada, Alice, bomba de encher a bola. E aí nós não esperamos aqueles processos emocionais. Eu percebo que tem pessoas que às vezes perdem pai, mãe, marido, filho, e quer começar a tomar um antidepressivo, sabe? No dia que a pessoa desencarnou. Tem pessoas que tomam antidepressivo para fugir de uma dor, e aí não é legal. Porque existe o processo do luto. E o luto, às vezes, ele não vem com a morte. Ele vem com uma separação. É claro que tem pessoas que se deprimem com uma perda. É uma reação a uma perda. Mas depois de um determinado tempo eu observo, se eu não consigo sair daquele processo de luto, aí sim, eu entro com medicamento. Mas eu não posso fazer do medicamento algo que impeça o meu sofrimento, porque é um sofrimento de crescimento, entende? Eu vou ter que passar por ele. E eu já vi pessoas que às vezes perdem entes queridos e não choram. Não conseguem chorar e acham que tem que ser fortes. E depois de 1 ano, 2 anos, vem uma barata, passeia na sua perna e aí você chora 2 horas seguidas. Porque você traz todos os lutos, você traz várias histórias que você não teve paciência de acolher. Nós precisamos de acolher as nossas tristezas, os nossos lutos, os nossos medos.
E acolher não quer dizer dar ali uma injeção para crescer. Não. Acolher é compreender. Por que eu estou em luto? Eu perdi o meu pai. Normal? Isso leva um tempo. Vai sofrer? Vai. Vai entrar em contato com tudo aquilo que essa relação representava? Sim. Mas eu não preciso me deprimir com isso. Eu posso procurar me fortalecer, até mesmo antes desse processo acontecer. Como assim? Eu vou me reestruturar, fortalecer o meu eu, fortalecer o meu ego, fortalecer as minhas alternativas de gasto com tempo, de trabalho e tudo mais. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, de estudarmos, de refletirmos, nós estamos nos fortalecendo, nós estamos aprendendo, sabe? Aquele A, B, C, D, A, E, I, O, U, 1, 2, 3, 4, você vai guardando, armazenando, e você vai usar no seu vestibular, na sua faculdade, quando você for um profissional, porque o tempo trabalha assim. O tempo trabalha memórias, o tempo trabalha sentimentos. E tudo isso tem a ver com paciência e trabalho. Porque Emmanuel nos chama a atenção aqui, que paciência sem trabalho pode favorecer a ociosidade, não é legal. Trabalho sem paciência pode induzir ao desequilíbrio. Agora, se tivermos paciência com trabalho, teremos uma obra de elevação que está se consolidando. É interessante. A gente percebe, às vezes, você vai dar um almoço para uma criança de 8 anos, coloca no pratinho, ela vai lá e come o pratinho, a comidinha normal, bonitinha e tal. Mastiga, engole e tal. Quando você apresenta a primeira vez a comida para um bebê, você coloca ele na cadeirinha da papinha e chega com a papinha, várias vezes ele joga, você coloca de novo, ele joga, você coloca de novo. Tem todo aquele processo de aprendizado de como comer a papinha. É uma experiência. E aí o que o pai, a mãe, a babá, a tia, a avó precisa de fazer? Paciência. Mas se eu deixar de oferecer, esse bebê vai aprender a comer? Não. Então eu tenho que ter paciência, mas eu tenho que ir trabalhando paralelamente isso, né? E assim nós vamos construindo pontes, nós vamos construindo fortalezas, mas nós precisamos nós precisamos de entender que essas edificações precisam ser do bem. Então, as minhas relações com as pessoas precisam ser construídas dia a dia, com trabalho. Amizade, mas você tem muitos amigos. Sim. E a gente procura cativar os amigos que a gente tem. Como? Cuidando deles. E esperando momentos de alegria, de felicidade. E a amizade vai se solidificando. Agora, faz amizade com alguém hoje e fica 10 anos sem se telefonar, sem falar, sem saber da vida do outro. A amizade deixou de existir. Então, é esse trabalho do dia a dia, o regar a plantinha no dia a dia, que faz com que as relações fiquem fortalecidas, que as raízes se entrelacem, se cruzem e fiquem ali numa união fraterna e bonita. Muitas vezes as pessoas têm o medo do relacionamento à distância, né? O relacionamento da ponte aérea. Qual que é o medo? O medo desse relacionamento não ser cuidado e o medo do término do relacionamento. Mas a gente sabe que a distância de tempo e espaço, ela existe, mas ela não é prioritária quando o amor é verdadeiro, quando a amizade é verdadeira. Se essa relação for bem cuidada, ao longo do período que se precise ficar à distância, com alguns encontros, né, e tudo mais, vai resistir. A gente conhece várias pessoas que resistem a isso. Assim como eu já conheci casais que depois da morte de um filho ou depois de uma falência, eles ficam mais unidos e o amor une.
Porque houve um trabalho naquele relacionamento. Um trabalho de cumplicidade, de amizade. Conheço casais que, quando isso ocorre, a outra parte tenta culpar o outro. E muitas vezes cria uma inimizade. E os casamentos desmoronam. Porque quem não trabalha é criança, né? Então, se nós somos muito infantis, nós não trabalhamos da forma correta. A criança trabalha, claro, mas é de acordo com, sem muita autonomia, né? Nós, como adultos, nós temos autonomia, porque nós temos um livre-arbítrio, uma livre escolha para nós do que a gente quer ser, com quem a gente quer estar, o que eu quero para a minha vida hoje, o que eu quero para a minha vida no futuro. E aí essas comunicações vão acontecendo. Quando a gente se olha no espelho da alma e a gente se desnuda para mostrar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos objetivos, os nossos sonhos, esse é um momento muito difícil, né? Talvez mais difícil do que ficar diante do espelho para ver as estrias, as celulites. Porque quando você olha a sua alma, você percebe aquilo que você tem que percorrer a trajetória. E não é fácil. E às vezes dá medo. Outras vezes a gente entra num processo de se acusar, a nossa autoestima cai. Então nós precisamos de trabalhar constantemente também, além de trabalhar a relação com o próximo, a relação comigo mesmo. Essa relação que compreende os momentos difíceis e que não precisa de ter uma imagem de sabedoria, de equilíbrio, de fortaleza, não. É nesse momento que eu me desnudo perante o espelho que está projetando a minha alma, que eu reconheço as minhas fragilidades, porque eu não tenho que ser forte o tempo todo. Eu reconheço a minha força, as minhas fragilidades, porque eu não tenho que ter força o tempo todo. Eu não preciso de estar sorrindo e ser alegria o tempo todo. Não. Por isso que são importantes as relações construídas nos companheirismos, nas amizades verdadeiras, porque o outro não te cobra isso. Compreende que tem dia que tá legal e tem dia que tá tudo bem não tá legal, sabe? E assim a gente vai aprendendo a caminhar, a parar, a tornar a caminhar. E assim nós vamos fazendo esse ritmo da vida. Porque tem processos de comunicação onde nada depende da gente. Tem outros que tudo depende da gente. E tem aqueles que a gente divide com o outro. Por exemplo, os processos de tratamento. Seja um tratamento dentário, médico, psicológico, de uma fonoaudióloga, etc. Se o paciente não adere ao tratamento, o que acontece? O tratamento não acontece. A cura não acontece. Então, é preciso ter a responsabilidade, a participação do paciente para que ocorra o tratamento. E é preciso ter uma atuação, um trabalho com paciência, na medida certa do profissional que está agindo, né? Porque o processo da cura, ele é lento, porque ele vem de dentro para fora. E quando eu digo de dentro, é do perispírito, trabalhando tudo aquilo que a gente trouxe de outras vidas. Talvez não sejamos curados nesta vida, simples, normal, faz parte do processo. Continuamos na próxima de onde paramos, com trabalho, com paciência, e vamos traçando essa evolução, porque nós merecemos viver um mundo mais evoluído, onde o amor impere. Nós merecemos trabalhar os nossos medos, as nossas angústias e termos a paz, a tranquilidade dentro de nós. Nós merecemos amigos sinceros. Então, saibamos trabalhar as nossas amizades. Nós merecemos um bom trabalho. Saibamos trabalhar essas relações no trabalho, os preparos todos, né? Então, às vezes, a gente vê uma pessoa sorrindo,
No momento difícil, a gente fala, eu queria ser igual a fulano. Você pode ser. Trilhe o caminho que ela trilhou, de preparo, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, que a gente olha e vê aquela tranquilidade do Divaldo falando, sorrindo, fazendo uma cirurgia de hérnia complicada com 92, 93 anos. Então, o que acontece? A gente percebe que ali houve muito trabalho. E ele trabalhou muito a paciência nele. E se você pega, por exemplo, ele há 50 anos atrás e hoje, a gente vê com olhos vistos a evolução. Assim como o nosso querido Chico. A gente olha e vê momentos de força, de paz, e a gente percebe quanto trabalho que houve ali, com paciência, aquela gotinha do dia a dia que salva vidas, não é mesmo? E quando nós nos olhamos, é claro que hoje eu já tenho uma experiência, um conhecimento muito melhor do que eu tinha há um ano atrás, há 2 anos atrás, se eu não parar de trabalhar, aprender com paciência. Porque se eu estacionei lá atrás, aí eu vou ter a sensação que eu não saí do lugar. E essa é uma sensação muito ruim, porque nós estamos aqui para evoluir. Nós viemos aqui na escola da Terra para trabalhar, para estudar, para aprender, e nós temos coisas maravilhosas que nos servem daquele recreiozinho que tem durante a aula. Mas é claro, e nós estamos conscientes de que o recreio não é um tempo maior do que o tempo de aprendizado na carteira da aula, né? Então, que venha o recreio e que sejamos muito felizes. Agora, não vamos pensar, eu estou tranquila, a vida está boa, eu vou começar a ficar com medo do que vem depois. Porque se depois da tempestade vem a bonança, depois da bonança vai vir outra tempestade? Sim, vai sim. Que bom, mais um aprendizado, sabe? E talvez, com o nosso aprendizado, a tempestade não entre e não nos pegue de portas abertas e janelas abertas, mas pegue com tudo preparado. A gente assiste aqueles filmes americanos, quando eles estão falando de furacão e tudo mais, né? Uma casa na beira da praia, eles já têm as portas de madeira que colocam de fora, com aquelas traves, né? Tipo tramelas, eu não sei como é que chama aquilo. Então, já se prepara toda a casa para receber o furacão. Quando é necessário, saem daquela casa, abandonam, vão para um lugar seguro, se não dentro de casa mesmo enfrentam a tempestade. Que isso? É conhecimento. Agora, se eu não tenho nenhum desses preparos, vem a tempestade, derruba a janela, derruba móvel, derruba tudo, né? Aí, nós temos que saber que essas lutas que acontecem nas nossas vidas não são castigos, são aprendizagem, são trabalhos. Somos chamados a trabalhar, a aprender cada vez mais, porque com a experiência, com o passar do tempo, nós vamos ficando cada vez melhores em solucionar os problemas, em cuidarmos da nossa saúde, em transmutarmos os nossos pensamentos negativos em positivos, e o nosso aprendizado de amor, o tanto que é melhor, né? Hoje nós temos até regras sociais, nós temos aí direitos humanos e tantas coisas maravilhosas para cuidar do outro. Porque lá atrás, nós vivemos aquela época de que o homem pegava a mulher pelos cabelos, tirava da caverna e pronto, levava, né? Hoje não, hoje tem invasão de privacidade, é crime, é preso e tal, não é mesmo? Então nós estamos evoluindo, estamos aqui para evoluir. E não existe evolução sem trabalho. Porque evolução não é processo de elevador, é escada, degrau por degrau, até chegarmos no cume planejado nesta vida. E na próxima vida, vamos continuar de onde paramos os degrauzinhos e assim vamos, até quando seremos verdadeiros anjos, espíritos evoluidíssimos, trabalhando com Jesus para que o mundo seja um mundo de luz. Vamos fazer a nossa oração da noite de hoje. Jesus amado, nós te agradecemos essa semana que está iniciando. Pedimos a sua proteção, o seu amparo, a sua luz, para essa semana
todos os dias, as atividades, que possamos ir amadurecendo e fazendo o nosso melhor sempre, para auxiliarmos os nossos irmãos e para que plantemos boas ações na nossa seara, na nossa caminhada neste planeta. Pedimos que abençoe a todos nós aqui conectados, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, encarnados e desencarnados. Abençoa, Jesus querido, todos os seus irmãos que se encontram doentes da alma, do corpo, da mente, que possam receber as suas bênçãos luminosas e que possam continuar trabalhando com paciência todo o processo de cura, porque todos nós seremos curados. Abençoa, Jesus, as casas que acolhem os doentes, sejam hospitais, sejam asilos, sejam toda e qualquer casa, clínicas, que possam ser amparadas e abençoadas pelo Senhor. Que nós, assim, tenhamos a consciência da importância da nossa participação, como bons amigos, como bons irmãos, bons cidadãos, bons filhos, bons pais, boas mães, neste processo de entrosamento, neste processo de relacionamento, para que possamos ganhar o suporte com o nosso aprendizado e darmos o suporte para aqueles que necessitam mais do que nós. Que a nossa semana seja iluminada, abençoada, que todos os dias venham com muita luz, com muito equilíbrio, com muita paciência e muita força de vontade, no desejo de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Abençoa-nos hoje e sempre, Jesus querido. Abençoa, Deus, Pai, de infinita bondade, todos nós, teus filhos. Mãe Santíssima, abençoa-nos com a tua luz, o teu amor, e que possamos ser todos aprendizes da importância da paciência e do trabalho nas nossas inúmeras jornadas evolutivas. Sê conosco hoje e sempre, Jesus, que assim seja. Pois bem, finalizamos o nosso estudo de hoje. Amanhã, às 18 horas, estaremos aqui juntinhos de novo para aprendermos um pouquinho mais sobre esses ensinamentos. Eu gostaria de pedir que quem gostou da nossa reflexão, dê like, por favor, e quem achar que o nosso canal possa auxiliar alguém assistindo esses estudos e fazendo as orações, pode divulgar o canal, divulgar o link, que vai ser muito bom essa corrente de orações estar fortalecida todos os dias da nossa vida e principalmente desse período dessa pandemia que nós estamos passando. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite de descanso, bom sono, bons sonhos, e que amanhã às 18 horas nós possamos nos reunir aqui, unidos em nome de Jesus, para aprendermos um pouquinho mais e recebermos as bênçãos que vêm do alto. Uma boa noite, meus amigos, fiquemos com Deus. Até amanhã.